Olá, muito boa noite, muito bem-vindo a mais um Papeando com Carlão, aqui pela nossa TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com você toda terça, quarta e quinta-feira, sempre às 19 horas, lembrando que nós representamos no mesmo dia, ou seja, se me perder às 19, você me pega às 23. E é sempre são sempre três programas inéditos por semana. Ou seja, estamos chegando já no programa número 300. Quase 300 pessoas já sentaram aqui do meu ladinho para vir papear. E a intenção da gente fazer esse talk show regional é justamente trazer assuntos pertinentes aqui da nossa região. Quando eu falo região, é a Baixada Santista, né? Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe e Bertioga. Juntando todo mundo, porque a Baixada Santista é muito grande, ela tem história, ela tem vida, e tem muita gente que faz história aqui. Lembro vocês ainda que estamos pela TV aberta, canal 48.1, pela Vivo, canal 518, e pela Claro Net, canal 522. Aproveito também a oportunidade para deixar o nosso contato, para você mandar um recadinho lá para a Luísa, através do WhatsApp 13 95 550 0001, para você mandar sugestão de pauta, críticas e afins. A gente gosta bastante de ter esse feedback, porque é muito importante para nós fazendo esse talk show regional. E o papo de hoje está tão legal, um papo altamente inteligente. Quando a gente fala de lidar com pessoas, ou fala gestão de pessoas, e põe no meio vendas, e põe no meio marketing, esse recado tem que ser muito bem dado. Por mais que a gente treine, por mais que a gente tente saber para treinar nossa equipe, nada melhor do que um pessoal especializado, uma escola que forma exatamente para isso. Uma faculdade profissional, que é o que acaba faltando em todos os cursos, e isso é necessário sempre. Quem está comigo hoje aqui é minha querida Bárbara Rutter. Ela vem aqui representando justamente uma escola que a gente tem aqui em Santos, a Quiron Santos, e ela traz essa expertise, afinal de contas, ela é publicitária, com MBA em marketing, MBA em vendas e alta performance. De novo, lidar com pessoas não é nada fácil. Ela vem ensinar a gente um pouquinho como é que a gente vai atuar no varejo, serviço, educação, saúde, eventos. Como é que a gente faz uma coisa bem feita e a gente consiga vender o nosso produto, ter a experiência de ter o nosso produto. Falei certo, Bárbara, a experiência, é mesmo, né? A experiência de ser atendido, de ter alguma coisa nossa. Seja muito bem-vinda. Obrigado por você ter vindo bater esse papo com a gente. E esse papo tão elucidativo, eu acho que vai acender aí a cabeça de várias pessoas. Gratidão. Muito obrigado. Esse papo vai ser uma delícia, tenho certeza. Com Adoro certeza. conversar com você. Assim, eu acho que a coisa, quando não tem pauta, a gente está falando exatamente isso, mas pela história que tem, afinal de contas, quando a gente fala da Quiron, ou melhor dizendo, pelo método Zaros, né? Falando nisso, Simone, obrigado aqui pelo presente. Você me trouxe aqui um presente da Simone Zaros. Ela é CEO da empresa, né? A sutil arte de fazer acontecer, se não, agora quando? Adoro receber livros, eu sou um cara que eu consumo livros sempre. E eu estava vendo, o nome Zaros me remete a algum médico, sabia? Algum parente dela, alguma coisa que deve ser. Mas é uma coisa muito legal a gente ter isso na mão através da Zaros Escola de Negócios, não é isso? Isso mesmo. Então me fala, agora eu vou deixar você falar. A Zaros temos aí uma história longa. Uhum. A Simone construiu um legado muito bonito, tem 30 anos a unidade. Legal. Ela é casada com um santista, por isso temos uma unidade em Limeira, onde ela nasceu, Sim. e uma unidade em Santos, e quiçá logo mais para outras regiões. Uhum. E aqui na região, por volta de 15 anos aproximadamente. Muito legal. Esse arroba, né, o Quiron, é um apelido de um dos programas famosos aqui na região, e depois a gente trouxe todos os produtos Zaros aqui para mim, para essa região também. Então, se eu falar Zaros Santos, sim, é isso mesmo, como a né? gente deve chamar, exatamente. Funciona aqui em Santos, na rua José Cabaleiro, número 15, sala 2. E se você já quer seguir, que eu sei que você está com o celular do lado, já segue, @Quiron, com N, _Santos, não é isso? Quiron, _ Santos. Me fala mais. Legal. Desculpa. Imagina. Então, vamos falar do método que você tem. Afinal de contas, eu estava lendo aqui, tem bastante assunto para a gente falar, mas como nasceu a proposta de criar a Zaros? Da onde veio isso? 30 anos atrás. Simone, primeiro, era uma professora de educação física, e aí ela tinha uma habilidade muito grande com pessoas.
E ali na comunidade mesmo, né? Da igreja, ela era católica ali, enfim, tudo mais. E aí começaram a convidar ela para algumas coisas. E uma delas começou no curso de oratória. Então a gente tem um curso hoje que é um método dela criado há 30 anos. Pô, que legal! Muito, muito legal. E ela entendeu logo que não era sempre só o ferramental, era o comportamento atrelado. Então ela foi agregando isso. Ela era psicopedagoga também. E aí ela foi fazendo, num primeiro momento, claro, instintivamente, aprendendo, conhecendo, mas depois ela foi transformando isso em método, né? Porque no começo a gente faz, como tá aí, né? Faz acontecer. É isso aí. E aí ela começou a ter outras demandas, e aí o tamanho das Aros começou a crescer, porque daí no mundo corporativo começaram a fazer pedidos de treinamentos específicos, ela tinha algumas habilidades, agregou outras pessoas, e aí a Aros foi nascendo mesmo, ganhando aquele corpo de escola, e hoje é gigante, assim. Hoje a gente atende qualquer área do corporativo. Bárbara, eu vou te confessar uma coisa. Conversando com você, assim, fazendo uma análise, eu acho legal isso. Você passa uma coisa pra gente que chama-se credibilidade. O teu jeitinho com que você fala, você conduz muito bem. Essa credibilidade depende muito da conduta que a pessoa tem. Você está falando uma coisa que ela acredita, e a gente percebe exatamente isso. Mas só que saber falar, às vezes, ajuda bastante. Bom, na maioria do tempo, ajuda. Sim. Eu caí nessa de apresentador de TV por dar aula. Então, para o seu cara que dou 30, 35 aulas por semana, acabo falando o tempo inteiro. Sim. Eu tenho um programa na TV Santa Cecília chamado Sempre Saúde, onde o assunto é sempre saúde, enfim. E aí eu vi um dia aqui falar sobre hepatite e a gente teve uma ideia de fazer um programa que o assunto não fosse saúde. E aí começou a juntar assim e tal. Mas aprender a falar, a arte de falar, eu acho importante para toda a área. E aí a gente começa a ver que tem pautas que tem muito a ver. Quando eu falei aqui, ó, que você acaba juntando pessoas de várias áreas, na verdade, toda área tem a necessidade dessa comunicação. Varejo, serviço, educação, por aí vai. Então, eu tenho hoje uma proposta através da Zaros para atender a minha empresa dentro da minha necessidade. Perfeito. Me fala mais sobre isso. Eu tenho, no caso, um ramo da saúde. Então, a pessoa tem que saber atender a pessoa, falar. Outro vai vender um carro. A necessidade é outra. Outra tem uma clínica que cuida de crianças com TDAH. É outra necessidade. E você consegue atender todo mundo? Como funciona? Consegue. Por que consegue? A raiz da gestão é a mesma. Faz sentido. Tá? A parte toda, vamos para todos os pilares. A parte financeira, sim, mesma preocupação, sim, indiferente do segmento. Gestão de pessoas, as mesmas dificuldades, cada um na sua categoria, quando se fala de MIP, especialmente, né, de o manual, do que aquela função vai diferir de cada empresa, mas claro, eu fazer com que, ensinar como que é feito esse material e como que se aplica e como engaja as pessoas para fazer, é a mesma dificuldade. Entendi. Então o segmento ele não faz diferença. É claro que a gente vai trazer, são 30 anos de história, né, aqui 15, nós vamos trazer alguns insights, talvez, de segmentos para dar norte. Mas a troca, por exemplo, os nossos treinamentos, nós temos ali 15, 18, 20 pessoas numa sala. Cada um com um segmento, dor semelhante. Então, o insight que você traz, a dor que você traz, ou a forma que você conduziu na tua empresa, ajuda o colega do lado. Então, não só a equipe, que está preparada para isso, que vivencia, os meus especialistas dentro de sala de aula, eles são consultores de empresa. Então, eles estão vivenciando todos os dias isso. Então, fica mais fácil de trazer os insights, a expertise, para qualquer segmento, não é uma coisa difícil. Às vezes pode ser assim, uma tributação específica, aí ok, a gente vai ter que olhar no detalhe, mas os problemas em geral de uma gestão, elas funcionam para qualquer segmento. Faz sentido, né? Porque a gestão não pode virar congestão. Exato. Então virou congestão, a coisa... Não, mas virou congestão, a coisa pega. Eu sou professor de gestão em saúde, eu fiz gestão lá no Einstein, específico na área da saúde. E a gente percebe que uma gestão virar congestão é muito fácil. O que eu estava pensando, que você estava falando, é que com o tempo as coisas mudaram. Então eu tenho uma formação, eu vou fazer 38 anos de formado, eu me formei com 21, então em breve 38. E na minha época, quanto mais curso eu fizesse, mais pós, especialização, isso tudo ajudava a enriquecer o meu currículo. Presta atenção na pergunta. Hoje em dia, a gente sabe que tem uma necessidade tecnológica,
concordo com isso, já que a gente tem informação na mão. Tem a necessidade emocional também. Quando a gente fala em saúde, tem a parte da humanização, que se fala muito hoje, mas já está intrínseco desde sempre. Sim. Se você não gosta de pessoas, vá construir pontes. Não é verdade? Não dá para ter negócio. Mas sabe o que eu pego o corda um pouco? É que às vezes, nos dias de hoje, as pessoas acabam indo naquele médico que acaba sendo mais artista no Instagram. Olha lá, já apertou o olhinho, era o que eu queria. Nada combinado, mas ela apertou o olhinho, foi fantástico. A Bárbara com essa cara linda, apertando o olhinho. Não é estranho, Bárbara? Mas eu acho que a mentira não se sustenta a longo prazo. Mas é mó estranho aquilo. Ele surfa uma onda, mas se não for bom, eu acho que cai por terra. Mas é estranho, porque olha só, eu estudei tanto, fiz mestrado, negócio. Você faz curso, tá certo que eu nunca vou fazer um vídeo, faça o seu exame. Ou eu sou o Carlos, eu sou do Célula Mater. Você quer vir aqui? Umas coisas nada a ver. Você acha que isso cola, não cola? Você acha que é um flash? Eu acho que cada vez mais não. Eu acho que o cliente assim, mais crítico, analítico, eu acho que a gente também pode educar esse cliente, entende? Porque tem essa educação tecnológica? Tem isso? Tem, lógico, essa visão? sim. Tem essa visão? Não tem que ter? Tem que ter, com certeza. Mas eu acho que... Pelo no mútil, né? Mais do que tudo, eu acho que a essência é o básico, assim, que vai funcionar sempre. A tua credibilidade, ela é construída dia a dia. Então, eu acho que a mentira, para o cliente mais crítico, ele percebe. Então, não me preocupa muito, sabe? Eu vejo assim, quando aparece algum concorrente em alguma área, eu só observo, porque eu tenho uma visão um pouco mais analítica. Não estou falando da massa. Sim. Então, eu não vou cair. Então, depende também como é que se posiciona aquele profissional, para quem ele quer falar. Mas, de fato, acontece. Existem pessoas que ela prefere usar esse caminho. Sim. E, assim, são inacessíveis hoje. Se você for ver na área médica, por exemplo, aparecem demais, ganham visibilidade, aí vão vender curso. Eles não atendem mais ninguém, eles não aplicam aquilo que é a essência da medicina, por exemplo, que é atender e cuidar das pessoas. Eles preferem pulverizar em cursos. Mas você tocou num assunto que eu queria que você tocasse. Espera aí, congela. Tá gostando? Conversar com ela é sensacional. Eu vou ter que ter um quadro com ela aqui, mês a mês, porque o assunto é muito legal. É longo. Parabéns, já que você explica certinho. Segura aí que a gente volta já com esse papo super legal com a minha querida Bárbara. Olá, estamos de volta com um papo sensacional, um papo muito legal mesmo. Estava aqui vendo uma pauta, a pauta é grande e a Bárbara fala muito bem. A gente estava falando exatamente dessa necessidade que a gente tem da tecnologia e até quanto ela vai. Você falou que a pessoa tem que trabalhar bem, que ela não acaba se sustentando, enfim. Eu estou lendo aqui, o que é Kiron Jornada Empresarial? Me fala o que é isso. O Kiron é aquilo que a gente estava falando um pouquinho também no bastidor. E você trouxe essa dor. O empresário, né, ou até o profissional liberal que vem da área médica, advogado, enfim, ele não aprende isso na faculdade. Um arquiteto, ele não aprende gestão. Né? E a realidade do empresário hoje são vários detalhes, não é pouca coisa. Na verdade, não é só a área que ele domina, ele começa a perceber isso. E o Kiron, ele é esse programa, é um programa hoje de 14 meses, ele tem conteúdo a cada 15 dias, troca muito rica, porque é um programa prático, então nós trazemos um ferramental mesclado com comportamento, então o nosso expertise é isso, trazer ferramentas de gestões reais, que funcionam, né, na prática, não é nada que fica historinha para empresas maiores, que não, né, enfim. E você me vende o quê? A experiência de ter esse conhecimento, é isso? Não é só isso, é um direcionamento, é uma mentoria, então eu trago uma galera forte, então especialistas em todas as áreas que são necessárias numa empresa, todos os pilares, e além disso, a questão comportamental. Então eu tenho alguns especialistas e a coordenação psicanalista para trazer o quê? Qual é a pegada? É assim, o empresário ele tem algumas questões, né? Ele tem travas dele, da história dele, senso comum, enfim, algumas questões dele que às vezes impede dele fazer algumas caminhadas. Então ele faz o que gosta, não faz tudo o que precisa, que é natural, ele tem a limitação. O que a gente traz é esse destravar também. Então eu não trago só a ferramenta, eu destravo ele para ele conseguir construir essa ferramenta. E como é que a gente faz isso? Usando das bases comportamentais, trabalhando esse autoconhecimento e autorresponsabilidade desse empresário, fazendo com que ele entenda sobre isso, então ele fica um empresário um pouco mais analítico, e aí também, naturalmente, além do conteúdo, nasce a gestão de gente um pouco de verdade humanizada.
né? Então ele consegue, entendi sobre isso, entendi como é que é o meu funcionamento comportamental e entendi meu entorno. Então ele passa a ser um líder melhor, começa a entender a parte dele, o que todos... Tem um líder e tem um chefe, né? Exato, exatamente. Então ele entende melhor isso, é muito reflexivo, tem um processo ali de feedback, existe uns puxões de orelha, ele escuta o que ninguém falaria, porque ele está num ambiente totalmente diferente, né? Com pessoas ali para entregar realmente conteúdo. Cai algumas fichas, ele começa a fazer as mudanças na empresa, porque a gente tem essa troca, ele faz as mudanças, a gente acompanha, ajusta, faz aquele refinamento, e ele vê resultado. Ele fala, então cada ferramenta que a gente vai implementando, ele tem Muito gosto legal. de colocar. É uma consultoria bem de perto, a coisa funciona muito bem. Funciona. E você tem uma postura muito legal em curar a dor que ele tem. Exato. E aí, mesmo que no dia seguinte dói o corpo, aquele mal-estar, aquela pós-gripe, mas é exatamente isso. Tem que sentir essa dor para ter a mudança. Perfeito. Eu acho muito legal essa postura. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu acho que isso é o que a gente realmente precisa. Hoje em dia, quando a gente vê consultoria, salvo engano, a maioria das pessoas que leva a gente a levar ao desânimo, eles querem me vender um curso, não estou falando asneira, eles querem me vender um curso, para mim aplicar esse curso, não tenho tempo nem de ver a fatura que está paga ou não, não tenho nem tempo de ver as coisas, como é que eu vou fazer um curso para mim aprender? Então, a história de consultoria não é venda de curso, é sim tentar achar a tua dor, achar a ferida, dar o remédio, ter o resultado, aí sim vamos salvar o cara da UTI, aí vamos fazer o cara crescer e funcionar. Eu tô lendo... Pois não? É isso mesmo. É isso mesmo, né? Eu tenho psicólogas na turma, para você ter uma ideia. Então, é uma equipe que você está falando, é multidisciplinar mesmo. E quando a gente fala de saúde mental, poxa, a gente vai ficar falando aqui uns 8 programas. Sim. Quando a gente fala de saúde mental, e outra, ninguém às vezes aprendeu a ser dono de. Ninguém aprendeu. Ser dono é uma coisa, ser chefe é outra, ser líder é outra. São 3 coisas distintas. E a gente tem que justamente saber como é que a gente age nesse emaranhado todo, que você tem que ver se o aluguel está pago, se a fatura está pago e se te pagaram ou não. Geralmente, numa empresa, quem compra não recebe, quem recebe não paga. E tem que ter essas funções muito bem distintas e saber quem faz o quê. Então, é uma escola que ensina líderes e, na verdade, não vai te vender curso algum. É experiência mesmo, é planejamento estratégico, não é exatamente isso? Eu continuo lendo a nossa pauta, que a Luísa fez uma pauta. Eu vou te falar, a Bárbara tem 8 folhas de sulfite. O que é o Código Prada? O que é isso? Vamos lá. Fazendo esse link, né? Nas Aros, nós temos um clube pós-Kiron, né? Esse empresário passa por toda essa jornada e ele sente o quê? Órfão. Poxa, eu trocava tanto, eu tinha uma comunidade, eu tinha empresários ao meu lado. E aí a gente, nas Aros, a gente trouxe o Kairos Club, que é momentos de encontro com o conhecimento. Você faz network o tempo inteiro. Então. E ele também atualiza, né, as novidades, as situações do mundo empresarial, ou até coisas para dar uma descontração. Só que ele era restrito ao grupo que formou no Kiron, então aquele empresário que passou pelo processo. Tanto eles quanto outros empresários que ainda não passaram pelo processo sempre falava, poxa, mas você faz experiências tão legais que eu também aprenderia. Você não consegue fazer isso aberto, né? E aí, conversando com 2 amigas que são quironistas, que passaram pelo processo, a Laís é da área de marketing e a Lilian é da área da estética. A gente sentiu essa necessidade de fazer algo que trouxesse esse público, né, empresários, pessoas de bate-papo interessante, um ecossistema bem diferenciado, para experiências, né, com esse modelo que a gente tem no Kairos, que funciona muito bem. E aí, juntas, começamos a desenhar algumas experiências, e aí uma delas foi uma oportunidade, que foi o Código Prada, por conta do filme, né? O filme estava chegando, a gente está falando disso já tem um tempo, e é um filme que traz uma temática também do mundo corporativo, totalmente, experiência, né? Marketing, tudo atrelado, né? Ele tem muita comunicação nele. E aí, juntas, planejamos esse evento para trazer esse marketing de experiência. Então, eu tinha um público muito interessante para o patrocinador, eu tenho muitos amigos desse universo empresarial que valoriza a experiência, o marketing, o patrocínio, fazer um movimento de conexão. Então, isso nasceu de forma muito orgânica, organizada por toda a nossa experiência. Então, a gente juntou todo esse conhecimento, mais uma quironista da área de montagem de eventos e tudo mais nos ajudou ali com toda a condução.
E aí nós desenhamos esse projeto para assistir o filme com amigos, só que são amigos, a maioria empresários e empresárias, com uma experiência diferente, né? Tem um drink, tem uma comidinha, tem uma experiência. Trouxemos um dress code, trouxemos um clima para o cinema. Rolou isso já, não foi? Foi, agora, foi maravilhoso. Nicolas, me ajuda aí, tem umas imagens aí. As imagens, Nicolas, as imagens, olha lá. E aí vários patrocinadores legal isso, apoiaram, então, de tudo. Limousine, roupa, cabelo, maquiagem, vinho, enfim, todo um apoio de veículo. Código Prada. Iluminação, som, bebida. Então foi bem bacana. Então, comidinhas, foi uma delícia. Legal. E a galera se empolgou, a hora que a gente lançou tudo muito organizado, plataforma, eu tô tal. vendo pelo visual muito legal. Patrocinadores, GWM, Sim. nossa querida Cris. A Miruane com os docinhos, Connect Bartender, com os coquetéis maravilhosos ali atrás, Seu Miyagi, Empório Dona Liliana com as comidinhas. Muito legal. O desfile da Universo Rigor, sapatos da Rafaela Boss, foi bem legal. Parabéns pelo evento, juntar essas pessoas é muito legal. E foi legal porque eram várias empresárias que acabaram se encontrando, é uma troca interessante, Claro. é um netweaving. Isso. Entende? Era trazer o networking para um momento mais leve, descontraído, tirar o empresário desse lugar, mas ao mesmo tempo ele está fazendo um E networking. você repara que é um network espontâneo, né? Exato. Não é aquela coisa de estar numa mesa, no café da manhã, com eu obrigação. sou caro, sou no celular mata, faço hemograma, urina 1. Não é exatamente Não. isso. Não é a venda do negócio, Não. é a coisa espontânea. Parabéns pela postura da escola, parabéns pela postura. É muito legal isso, muito legal. Eu acredito nessa conexão. Quando você conhece, a gente falou de autoridade, quando você conhece melhor a pessoa, né, os empresários, as pessoas que podem fazer negócios com você, fica mais fácil. Você confia mais, aumenta a credibilidade, a confiança. Então a gente queria proporcionar isso nos eventos, né? A conexão mais descontraída, mais tranquila. E o patrocinador viu muito bem, porque tínhamos 180 empresárias e empresários, né, dentro dessa sala. Então, consumidores em potencial. Receberam mimos, todo mundo recebeu uma sacola cheia de mimos, foi bem legal. Muito Sorteios, foi uma experiência diferente, não foi um cinema comum. Sim, mas você está fazendo o teu network, está vendo, está sendo visto, sem forçar a barra, sem enfiar cartãozinho no bolso. Perfeito. Você entendeu isso como funciona? É isso. É isso que eu acho que... É isso. Quando você faz assim, que eu já aprendi. Quando ela faz assim, é que ela gostou. Quando ela faz assim, ela gostou. Bárbara, talento todo mundo tem? Como é que funciona? Vende em frascos em farmácia, dá para tomar de 8 em 8 horas. Como é que eu sei se eu tenho talento ou não? Eu acho que assim, para mim é construção. Para mim é 1% a cada dia. Se você gosta de uma coisa, se dedica, estuda. Você mesmo falou, então o que você dá de aula hoje não era a mesma aula que você deu lá no começo. Não. Então eu acho que é uma mistura do que você gosta, tem habilidade, faz bem, melhor que as outras pessoas, né? Normalmente, o que eu faço melhor que as outras pessoas? Tem uma resposta aí. Mas é construção. Eu acho que não dá para ficar parado em nenhuma área. É construção o tempo inteiro. Você tem uma formação de marketing, que eu acho sensacional. Eu acho o poder da comunicação fantástica quando ela é levada de uma forma correta. Mas, além de tudo, você tem gestão de pessoas. E você tenta misturar tudo na mesma sopa. Fica legal essa sopa ou não? Com certeza. Fica, não fica? Eu vejo... como é que funciona, né? Os empresários que estão conosco em sala de aula, a maioria tem dificuldade em vendas e gestão de pessoas. É a maior dificuldade deles. Todo mundo vende, né? Nem que seja exame, também mas vendas você teria, vê. né? Isso. Exato. Exatamente. E então, assim, o que a gente consegue potencializar de cara é isso. Quando ele começa a entender esse jogo de como que as coisas são feitas e fazer o que precisa, não só o que gosta, aí começa a entender o movimento. Então eu acho que, não gosto de pessoas, tá? Então, ter um negócio e não gostar de pessoas é repensar muito isso, sabe? Ou aprender. Então a gente vai por esse caminho, ensinar, para que ele consiga extrair o melhor. Porque pessoas estão em todo o processo do negócio. Ninguém é uma ilha. Colaborador, mas ninguém é uma cliente, ilha. Você não vive sozinho. Fornecedor. Não tem como. É gente, né? Gente. Ainda não é robô que faz tudo. Tudo não. Exatamente. Então, eu preciso dessas pessoas. Então, se eu aprender como trazer a galera para a sopa, eu acho que o resultado é muito melhor, né? Eu acho que fica muito mais fácil. Parabéns, adorei. Vamos lá conhecer a Zaros Negócios, né? É isso? zarosnegócios.com.br. Instagram, @Zaro Escola de Negócios, tudo junto. Eu achei muito legal essa parte onde tem de você treinar a sua fala, falar em público. Eu vou ter uma experiência com vocês que eu acho muito legal.
A gente sabe que saber não ocupa espaço, a gente tem que estar aí para somar luz à nossa querida Simone Zaros pela iniciativa que ela teve, que ela seja sempre um espírito de luz que a gente quer. E um abraço para o Fred Pérez, por esse cara que continuou a história aí da Simone. E para você, parabéns sempre. Vou ter que chamar você de novo. A pauta da Luísa não foi totalmente alcançada, ela fica passando mal. E a gente tem muito assunto. Se você tiver alguma pergunta a fazer, fique à vontade. Mande recado para nós ou entre em contato direto com o Instagram, @Zaros Escola de Negócios. Bárbara, obrigado por ter vindo, obrigado pelo mesmo. Papo. Você vai voltar. Ah, eu volto, só falar. Ela falou que volta e quando ela faz assim, é que ela gostou. Fechou? Um beijo para você que me assiste. Bárbara, um beijo mais uma vez. Valeu, tchau, tchau.